A destruição de Sodoma e Gomorra. O propósito destes versos não é falar só de Abraão, mas de Sodoma e Gomorra, que sofreram a destruição, pois sua gente pecadora recebera a condenação. Ló, sobrinho de Abraão, em Sodoma foi morar, por causa de seus pastores que vieram a brigar, numa disputa de irmãos que não deu para aturar. Pois para evitar dissabores, manda Abraão Ló escolher uma terra para morar e lá se estabelecer, pois o revés entre eles teria que desaparecer. Se escolheres a esquerda, a direita escolherei, e se fores para a direita, para lá eu não irei. Foi a proposta de Abraão, o servo do grande rei. Daí Ló olhou e viu a campina do Jordão, uma terra bem regada, formidável para a criação, optando logo por ela, e isso à frente de Abraão. Ficando Abraão em Canaã, Ló de lá se retirou e, armando as suas tendas perto de Sodoma, fixou, achando que a sua vida por agora já melhorou. Mas Abraão, num certo dia, descansando do calor, apareceram-lhe 3 varões, e um deles era o Senhor, que lhe confirma a promessa de nascer-lhe um sucessor. Logo depois dessa promessa, os 3 varões se levantaram e, olhando para Sodoma, a ela bem contemplaram, vendo que nessa cidade os pecados só aumentaram. Quando os varões iam embora, logo Abraão se levantou e, chegando-se perto deles, assim os acompanhou, e caminhando junto deles, o Senhor Deus lhe falou: ocultarei a Abraão o que pretendo fazer, ele virá ser grande e uma nação há de ser, serão bem-aventurados e toda a terra há de ver. Pois de Sodoma e Gomorra o clamor tem se multiplicado, porque o pecado delas muito tem se agravado, assim disse o Senhor Deus, e isso tinha sondado. Descerei agora mesmo e assim de perto verei o que se tem praticado, se não sabê-lo-ei, assim disse o Senhor, portentoso Deus e Rei. E 2 daqueles varões, saindo apressados dali, seguiram para Sodoma, mas Abraão ficou ali, em pé diante do Senhor, que isso veio permitir. Mas Abraão, preocupando-se, começou a interceder, pois Ló, morando em Sodoma, poderia lá perecer, porque sendo seu sobrinho, não queria vê-lo morrer. Destruirás o justo com o ímpio? Pergunta Abraão ao Senhor, querendo ele evitar todo aquele grande horror, invocando ele a clemência do Deus eterno e Criador. Ele pergunta ao Eterno com toda a sua ousadia, se houvesse 50 justos, o Senhor não pouparia, e se por causa desses justos o castigo não mais viria. Pois Abraão não aceitava que o justo bem pagasse pelos erros dos ímpios e que isso se alterasse, porque Deus, sendo justo, seu veredito então mudasse. Disse o Senhor a Abraão que se em Sodoma encontrar 50 justos ali, essa cidade poupará, pois devido a esses probos o seu plano mudará. Ainda que sou pó e cinza, o patriarca intercedia, se houvesse 45, essa cidade não pouparia, e pelos justos que lá estavam, a destruição não mais viria. Disse o Senhor a Abraão que se em Sodoma achar os 45 justos, a essa cidade poupará, mas não a destruiria, para Abraão acalmar. Mas Abraão, persistindo, ao Senhor vem perguntar, diminuindo de 10 em 10 até em 10 justo findar, e Deus promete novamente poupá-la se 10 encontrar. Dali se foi o Senhor quando acabou de falar, e o patriarca Abraão retornou a seu lugar, após muito interceder para Ló poder salvar. Então vieram os 2 anjos e em Sodoma pararam, e Ló estava à porta quando esses o encontraram, o qual, chamando a ambos, na cidade não vaguearam. Mesmo morando em Sodoma, Ló era muito hospitaleiro, dando pousada aos anjos, mas instando-os primeiro, para que ele lavasse os pés, dizendo isso prazenteiro. Mas os anjos, não querendo na casa de Ló entrar, optaram ficar na rua para desse modo confirmar os pecados dos sodomitas e ao Senhor Deus relatar. Mas insistindo Ló com eles, assim os anjos concordaram e entrando em sua casa, ali mesmo se banquetearam, comendo bolo sem levedura, foi esse o prato que jantaram. E depois que os 2 anjos ali se banquetearam, vieram os homens de Sodoma e a casa de Ló cercaram, desde o moço até o velho, e para ele perguntaram: onde estão os 2 varões que nesta noite aqui vieram? Traze-os logo para fora, porque isso bem souberam, que este Ló os hospedaram, pois as novas se aceleram. Traze-os então para fora, para que assim os conheçamos, foi a proposta dos sodomitas que na Bíblia encontramos, estes grandes pecadores que bem aqui denunciamos. Mas Ló, saindo a eles, fechou a porta atrás de si, porque de modo algum iria tal coisa permitir, e daria um motivo àqueles varões dali. Por isso ele propôs às 2 filhas entregar aquele grupo sodomita que na casa queria entrar, para que este não viesse dos 2 anjos abusar.
Nada façais aos varões, foi o que Ló bem pediu, porém o povo de Sodoma aos seus rogos não ouviu, mas o chamou de estranho o juiz que ali surgiu. A ti faremos mais mal do que a estes 2 varões, e logo foram afastando com não poucos empurrões. Só não sabemos se eles disseram alguns palavrões. Do caminho dos pecadores afastaram o pobre Ló, e em direção à sua casa foram fazer algo pior, pois queriam abusar dos anjos sem piedade e sem dó. Porém aqueles 2 anjos, usando de compaixão, sacaram Ló para dentro, e deve ter sido um puxão, pois com anjo não tem moleza e nem muita ponderação. E assim que Ló entrou, os anjos cegaram os varões, que batiam forte na porta, havendo muitos empurrões, e batendo e tateando ali ficaram, com muitas lamentações. Desde o menor ao maior, todos juntos procuraram a porta da casa de Ló, e exaustos muitos ficaram, pois não viu a sua porta, já que não mais enxergaram. Disseram os anjos a Ló: tu tens mais alguém aqui, teu genro, filhos e filhas, assim, para assim tirá-los dali, pois toda a sua família tinha que de lá sair. Destruiremos a cidade, disseram os anjos do Criador, pois o clamor tem chegado diante da face do Senhor. E assim Ló ficou sabendo acerca daquele horror. E Ló falou a seus genros da iminente destruição, que sobreviria a Sodoma e da grande desolação, porém acharam que ele estava só de gozação. Quando o dia amanheceu, Ló recebeu a orientação dos 2 anjos de Deus, que vieram com a missão de em Sodoma e Gomorra pôr nela um grande fogão. Disseram os anjos a Ló, com assaz autoridade: levante com a tua mulher e fujam já desta cidade, leva também tuas filhas. E já havia claridade. Porém o teimoso Ló, parecendo laborioso, demorava-se a aprontar, sendo mesmo vagaroso, mas foi tomado pela mão, pois Deus é misericordioso. A sua mulher e filhas foram tomadas pela mão, para fora da cidade foi aquela vexação, pois ficar lá em Sodoma seria extrema vacilação. Escapa por tua vida, para trás não deves olhar, não pares em toda a campina, assim vieram a recomendar os 2 anjos do Eterno, que a Ló vieram livrar. E para este não perecer, pedem a Ló de prontidão, que escape para o monte, onde ali bem ficarão. Era Deus cuidando deles, confirmando a salvação. Disse Ló com relutância: assim não, meu senhor, porque temia escapar, parecendo um desertor, e não queria ser apanhado lá no monte protetor. E ele ainda resistindo com os anjos assim queria morar em outra cidade, pois para lá ele iria, para que sua alma vivesse, e desse modo escaparia. Ele convence os 2 anjos para não virem a derribar a cidade que pedirem, e assim poder escapar, pois ele queria mesmo era nela se refugiar. Os 2 anjos pedem a Ló para ele se apressar, porque nada eles fariam enquanto não estivesse lá, e o nome desta cidade veio chamar-se Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, pois os anjos o permitem para ele então ali ficar, e a respeito de Sodoma passarei a relatar. E o Eterno fez chover enxofre e fogo abrasador, que caiu dos altos céus, causando um imenso horror sobre Sodoma e Gomorra e o seu povo pecador. E todas aquelas cidades o seu Deus as derribou, e em todas as campinas nada de verde ficou, e quanto aos seus moradores, nenhum vivo sequer restou. Porém a mulher de Ló para trás ela olhou, e numa estátua de Sá convertida logo ficou, pois essa desobedecera ao que Deus a alertou. Naquela mesma manhã Abraão se levantou, e foi ao mesmo lugar onde com Deus arrazoou, intercedendo pelos justos, pois por eles argumentou. Abraão ficou olhando, e eis que a fumaça subia de Sodoma e Gomorra, cuja campina não mais havia, pois o Senhor é justiça, e isso ele bem sabia. Mas destruindo as cidades, Deus se lembrara de Abraão, porque tirara Ló do meio daquela grande destruição, pois queimou todas as casas numa grande incineração. Mas tendo Ló dali saído da cidade de Zoar, chegou ele a certo monte, numa caverna veio morar, juntamente com as 2 filhas, pois temia em Zoar habitar. E as 2 filhas de Ló, 2 povos originaram, os moabitas e os amonitas, que muitas coisas aprontaram, pois contra os israelitas constantemente duelaram. Aqui termina a história do julgamento da sodomia, porque o Senhor é santo e isso jamais aceitaria. E santo é o seu povo, senão a Bíblia não diria, eu digo amém.